Vocês estão bem? Estão felizes? Amém. Bom, uma honra estar aqui. Eu amo muito a nossa comunidade, aquilo que nós temos construído aqui. E muito feliz por estar aqui, podendo ter essa oportunidade de repartir um pouco daquilo que o Senhor está falando comigo. Amém? Queria convidar vocês a abrir comigo a Bíblia em Apocalipse 19. Apocalipse 19, a partir do verso 6. Diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado o linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Senhor, venho clamar a Ti, Pai, para que o Senhor possa abrir nossos olhos aqui, Pai, nessa comunidade hoje. Que nós possamos ter os olhos fixos realmente no Seu dia, no glorioso dia, o dia do casamento do Cordeiro, Pai. Que essa seja a nossa maior ansiedade, a nossa maior ambição, nosso maior desejo, seja o dia em que o Senhor virá para encontrar a sua noiva justa e pronta, Pai, para o grande banquete do casamento. Que esse dia possa ser aquele que alegra os nossos corações, encoraje a gente a continuar nessa caminhada da santidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, esse é meu clamor. Amém. Amém? Bom, aqui em Apocalipse 19, em Apocalipse como um todo, é um livro muito bom. Inclusive, começou o estudo essa sexta, né? Eu não estava nessa sexta, mas eu sei que começou o estudo do livro de Apocalipse, capítulo por capítulo. E aqui nós temos o relato, né, na visão de João, do apóstolo João, o relato do encontro da igreja com o noivo, com Jesus, certo? E tem algo, quando eu li, e esse texto eu estou lendo há muito tempo, sabe? Porque é um texto que está batendo muito no meu coração, na minha mente, sempre que eu leio. Tem algo que me incomoda quando eu olho para a igreja atual, no modo geral, sabe? Principalmente na parte ocidental da igreja. Samuel Whitfield fala assim: Ninguém quer adiar o dia do seu casamento. E ainda assim, muitos do que pertencem ao povo de Jesus não estão pensando no dia do seu casamento. E isso é o que está me pegando, sabe? Que está entrando no meu coração. Eu tenho aqui amigos, o Gui e a Rê, que estão noivos. Agora o T e a Gabi também. Mas o Gui e a Rê, que estão já, né, data marcada, os padrinhos já foram escolhidos. E eu aposto, cara, e eles até falaram com a gente já, na nossa igreja caseira, como decidir essas coisas. Tinha muita coisa que fazia, tipo, eles estavam pensando muito no casamento, e isso acabou afetando um pouco o resto, né, da vida dele, porque tinha muita coisa para resolver, né? E aposto que hoje ainda eles já estão pensando muito no dia do casamento deles, né? E se eu pergunto para a Rê ou para o Gui se passa na cabeça deles adiar o dia do casamento, eles já olham para mim e já estão falando não, entendeu? Tem até noivos que faz no Instagram, aquela contagem regressiva com 12 meses, já 1 ano, né? Porque você fica pensando... A Jamie confessou aqui.
Porque você fica pensando no dia do casamento, porque é um dia muito importante para você, um dia que muitos dizem ser o mais feliz da vida. Eu ainda, né, não experimentei. Ai, velho. Mas a questão é essa, sabe? Nós lemos nas Escrituras falando sobre o casamento de Jesus com a noiva. E nós cremos que a igreja, num coletivo, é a noiva de Cristo. Amém? Vocês estão comigo aí? Mas nós, como sendo noiva de Cristo, nós às vezes nos pegando, não pensando no dia do casamento, sabe? No dia do nosso casamento. Cara. E isso é preocupante. Sabe? Uma noiva apaixonada não passa um dia sem pensar em seu casamento, mesmo que esteja longe, como um ano. Seja para organizar algo ou apenas por anseio, né? No dia da união com seu noivo. E se nós não nos portamos como uma noiva ansiosa e apaixonada pelo casamento, o dia do casamento com o Cordeiro, então talvez nós não nos consideramos de fato noiva de Cristo. E o meu sentimento também é que nós acabamos, pelo passar dos anos, distorcendo, de certa forma, o Evangelho, sabe? Nós podemos acreditar que Deus Pai, Yahweh, é o Criador de todas as coisas. Nós podemos acreditar que nós somos pecadores, merecedores da ira de Deus, e que precisávamos de um Salvador, e acreditamos até que Jesus ele era o único que poderia ser esse Salvador, e foi o Salvador que veio para nos resgatar. Mas acho que a partir daqui, desse ponto, nós acabamos por esquecer um pouco sobre o que o próprio Jesus ensinou, sabe? Depois da salvação. Tipo, depois que Jesus veio pela sua obra de vida e morte, morreu pelos nossos pecados. E agora? Né? E aí, muitos podem pensar que Deus nos salvou, para que então aí agora eu estou com um saldo positivo e posso viver minha vida aqui tranquila e boa, né? Aí até um certo ponto que ninguém sabe, Jesus do nada volta e a gente continua a nossa vida tranquila e boa lá no céu. Outros podem acreditar que Jesus nos salvou e agora nós temos que ir e dominar todas as esferas do mundo. Precisamos de cristãos na política. É o que eles dizem. É o que muitos acreditam também. Mas aí que está. A partir do ponto que eu creio que eu fui resgatado por Jesus, como eu devo viver agora? Qual deve ser a minha esperança? E nós vemos em Atos 1, diz assim, a partir do verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, os seus discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Sabe, Jesus, após ressuscitar, passou 40 dias com seus discípulos falando sobre o reino de Deus. Mas não só esses 40 dias. Nos evangelhos nós vemos Jesus falando acerca do reino de Deus várias vezes, por meio de parábolas ou de forma literal, falando sobre como vai ser, quem vai entrar e quem não vai poder entrar. Jesus sempre falava sobre o reino.
E depois que ele morreu, ressuscitou, ele continuou falando do reino por 40 dias. E aí que tá, qual é a esperança que nós devemos ter depois que nós reconhecemos que Jesus veio para nos resgatar? É a mesma esperança que os discípulos tiveram depois desses 40 dias ouvindo pelo reino. Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel. Sabe? O Art Katz fala: o antigo clamor da igreja, vem Senhor Jesus, foi feito na expectativa da vinda do rei para estabelecer seu reino. Essa também deve ser a nossa esperança, a esperança bendita da igreja que nos foi dada como um incentivo para nos encontrarmos irrepreensíveis e dignos no dia da sua vinda. Sabe? Nós, pecadores, merecedores da ira, merecedores do inferno. Eu não sei, meu irmão, se isso já entrou no seu coração, mas que o Espírito Santo possa dar graça para você e você possa entender isso também, de que você merecia ir para o inferno. Sabe? Eu merecia ir para o inferno. Mas Jesus veio, nos resgatou, sabe? Nos ligou de volta ao Pai. E agora, a forma como eu vivo, a esperança que eu tenho, é daquilo que ele falava constantemente, sobre vir e reinar sobre Sião. Esse deve ser o maior incentivo da igreja, sabe? Esse deve ser o incentivo da gente vir aqui, cada quarta-feira, nos turnos de orações, vir aqui, toda sexta-feira, aprender sobre a palavra, vir aqui aos domingos, ir procurar uma igreja caseira para ter comunhão, sabe? Isso deve ser nosso incentivo, o reino de Deus, e nada mais. Vocês estão comigo ainda? Ao lermos as Escrituras, vemos que os apóstolos possuíam esperança, e não é de ter uma vida boa aqui até ir para o céu, ou de ir conquistar as esferas da sociedade, mas havia neles uma esperança, qual não podemos perder. Aquele que subiu, descerá novamente, não para ser entregue à morte, mas para reinar sobre a terra. Sabe? Será que nós simplesmente não chegamos para Jesus e falou: Jesus, valeu, por descer aqui e morrer na cruz. Agora eu vivo minha vida aqui de boa. Meus irmãos, sabe? A cruz sendo o centro do evangelho, ela deve servir para nós reconhecermos o quão perdido nós estávamos, quem nos salvou, e entendemos o desejo de Jesus para a sua próxima vinda, sabe? E isso tem que moldar a forma como nós vivemos, isso tem que moldar a forma como nós fazemos tudo, não só a vida dentro da igreja, né? Não, porque nem era para ter esse negócio de vida dentro da igreja, vida fora da igreja. Mas não só moldar como nós vivemos dentro das programações da igreja, mas moldar a forma como nós vivemos em cada momento de nossas vidas, sabe? Se o dia glorioso de Jesus não molda como eu vivo cada momento da minha vida, tem alguma coisa errada, cara. Não tem como eu, sendo noiva de Cristo, passar um momento sem pensar no dia do casamento, sabe? Sem ter aquilo como o meu maior desejo, sabe? De chegar a falar: Jesus, é agora, sabe? Amém, meus irmãos? E esse é o ponto, né? Nós devemos cultivar a mesma esperança de que esses seguidores mais próximos de Jesus cultivavam. A esperança da era por vir. Nós devemos ansiar por aquilo que Deus deseja, né? E o que é que Deus deseja? Deus deseja comunhão, relacionamento. Abre comigo, por favor, em Gênesis 2.
Caraca, que isso? Gênesis 2, verso 8 e 9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os dois lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aqui. Aqui nós temos em Gênesis, e eu tenho certeza que você já leu Gênesis, pelo menos se você começou alguma leitura bíblica, algum plano de leitura bíblica na sua vida, você pode nem ter terminado, mas pelo menos Gênesis 2 você chegou. Eu creio. E aqui nós lemos Gênesis várias vezes, ou algumas vezes, e nós, por estar tão acostumados a escutar a história da criação, nós podemos passar batido por uma coisa, sabe? Que é esse fato de que quando Deus criou o homem, aonde Ele colocou o homem, sabe? Pensa comigo, meus irmãos. Nós estamos falando de Deus, né? Quais são alguns atributos de Deus? Deus é onipotente, certo? Ele possui todo o poder. E Deus, ele é independente também, certo? Ele não precisa de nada, nem ninguém, certo? Vocês estão comigo? Eu sempre ficava vendo o Vitor, né, pedindo resposta. Eu ficava, mano, ele fica assim mesmo, tal. Só que aí eu subo aqui, eu acho que eu fiquei carente também. Mas então, Deus, ele é onipotente, ele possui todo o poder, não há nada que ele não possa fazer. E ele é independente, ele não precisa de ninguém ou de nada para fazer alguma coisa. E aí ele cria o homem. E mesmo Deus não dependendo de nada do homem e de todos os locais possíveis para Deus colocar o homem, Deus coloca o homem para habitar aonde ele habita, né? Deus coloca o homem ali no jardim que ele criou, o jardim onde Deus habita, certo? Se você veio nos estudos de escatologia, nós falamos sobre a relação Éden, o lugar que Deus habita. E acredito que em Apocalipse nós vamos falar em algum ponto também, né? De jardim que vira cidade, essas coisas assim, né? Então venham. Mas então, de todos os lugares possíveis para colocar o homem, Deus poderia colocar, ele colocou no jardim. Por quê? Simplesmente porque ele quis. Era da vontade de Deus. Porque Deus não precisava do homem para simplesmente nada. Ele colocou ali para ter relacionamento com a sua criação, né? Ter comunhão com a sua criação. E a questão, meus irmãos, é que o desejo de Deus naquela época não mudou ao mesmo desejo que ele tem hoje, sabe? Ele deseja ter comunhão, relacionamento com a sua criação. E essa é a questão. Mesmo com a queda do homem, Deus, ele não quis dar um reset em tudo, né? E falou, mano, não, deu errado, vou fazer diferente agora. Deus, ele continuou se relacionando com algumas pessoas, sabe? Ele chamava pessoas para perto, né? Ele chamava seus amigos. Então falava com eles e seus amigos transmitiam o coração de Deus para o povo, a fim de preparar o povo para o dia que ele
viria e habitaria de novo na sua criação. Deus lançou os fundamentos do que Ele desejava. Um corpo coletivo que contemplasse sua presença, se tornasse como Ele e se tornasse sua imagem para as nações. Deus habitou entre o seu povo, no jardim, no tabernáculo e no templo, e continua habitando entre o seu povo no que chamamos de igreja. É uma história que se desenrola levando a um dia em que Deus habitará na terra de uma maneira que não podemos prever agora. Sabe? Deus, ele habitava entre a criação no jardim, como nós vimos. Mas mesmo depois do pecado, Deus continuou habitando no tabernáculo, no templo, né? E em alguns momentos da história nós temos relatos da presença de Deus manifesta em alguns pontos da igreja, né? Como nós cantamos de Deus vir e morar aqui, né? Se casa com a cidade, sabe? Nós, estamos clamando para que aquilo que nós ouvimos falar ao longo da história da igreja aconteça também na cidade de Mogi, sabe? Que Deus possa se mudar para cá. Já pensou, meus irmãos, se Deus se muda para Mogi das Cruzes? Sabe, relatos que nós ouvimos de País de Gales, de Azusa, Toronto, sabe? Imagina Deus habitando em Mogi, cara. E esse é o ponto, sabe? Eu acredito que Deus, ele vem habitar em alguma cidade, alguns pontos da história, porque ele encontra pessoas que compartilham do seu desejo, sabe? Ele encontra pessoas que desejam o que Deus deseja. E aí, então, ele se muda para essa cidade. Ele começa a habitar no meio desse povo. Nós devemos entender, meus irmãos, que o desejo de Deus para nós é muito mais do que, sabe, ter uma vida tranquila aqui, possuir muitas riquezas nessa era. Não que o Senhor não possa abençoar alguns irmãos, eu creio mesmo que Deus abençoa alguns irmãos. Mas a questão é que o desejo de Deus é muito além disso, sabe? O desejo de Deus para nós é, vamos ansiar pelo aquilo que eu estou desejando, sabe? Tenha o seu coração voltado para aquilo que o meu coração está ansiando, que o meu coração deseja, sabe? Esse é o ponto. Nós lemos sobre Davi, o homem segundo o coração. Muito obrigado. Pensei que vocês iam... Vou até tomar uma água depois. Nós lemos sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. E nós lemos também que o Davi, ele não foi nenhum santo, certo? Ele era um pecador. Ele caiu em pecado, mas ele foi um cara que desejou o que Deus desejava, sabe? Ele teve uma visão de como funcionava a adoração no céu e ele passou a querer replicar o que ele viu que estava acontecendo no céu aqui na terra, sabe? E ele passava em adoração, oração, diante da presença de Deus. Davi desejava o que Deus deseja. E por que nós mudamos na nossa mente o que Deus deseja?
sabe? Porque nós paramos de pensar naquilo que o Senhor desejava lá atrás. Pensando que, não, o desejo de Deus deve ter mudado às vezes. Agora Deus quer me abençoar aqui, sabe? Meus irmãos, o desejo de Deus não muda, ele é imutável, sabe? Ele deseja um povo. Ele deseja um povo preparado para entregar para o seu filho. Que esse ponto, esse desejo de Deus possa queimar nosso coração, né? Nós temos que parar um tempo e olhar novamente para aquilo que os apóstolos, os discípulos mais próximos de Jesus, o que eles clamavam, o que eles ansiavam. Eles esperaram em Jerusalém, depois eles foram anunciar o Evangelho. E o que eles falavam nessas pregações, sabe? O que eles alertavam para que o povo se preparasse, eles apontavam para o dia da vinda de Deus, de Jesus. E, de certa forma, nós paramos de olhar para isso, né? Que nós possamos voltar a entender o que eles clamavam, qual que era a sua esperança, qual era a esperança apostólica. E que nós possamos ter a mesma esperança deles, né? De ver Yeshua descendo e reinando aqui na terra. Mas esse é o ponto. Não tem como nós voltarmos apenas a clamar o que a igreja primitiva clamava, sem desejar o que eles desejavam. Nós precisamos desejar aquilo que eles viam necessário de desejo, desejar o que Deus deseja. Meus irmãos, se hoje você olha para dentro de si e vê que você não deseja o dia do Senhor, clame para que o Senhor possa ferir seu coração com a palavra e te dar amor pelo seu dia, para que então nós possamos voltar a desejar aquilo que Deus deseja e aclamar por isso. Sabe, nós estamos em um tempo onde eu acredito que seja próximo ao início das dores que Jesus falou. E nesse tempo, eu acredito que Deus está chamando o seu povo a voltar o coração para aquilo que Ele deseja. Sabe? Nós estamos sim, meus irmãos, cada vez mais nos aproximando do tempo do fim. E eu vejo tanta graça e misericórdia de Deus que Ele está alertando a sua igreja, não só, né, não falando assim dessa mensagem de hoje, mas falando na igreja em geral. Eu vejo o Senhor alertando, chamando o seu povo a voltar o coração para aquilo que realmente importa, para aquilo que Ele deseja, para o seu dia. Sabe? E que nós possamos estar preparados para o dia do Senhor, que nós possamos estar com os olhos fixos naquele dia, apressando e esperando, junto com nossos irmãos, o grandioso e terrível dia do Senhor. Para isso, quero ler com vocês novamente Apocalipse 19.
Apocalipse 19, verso 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Ah, meus irmãos. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Que o Senhor possa continuar nos dando revelação e graça para que nós nos encontremos preparados para esse dia. Que nós nos encontremos como dignos de ser convidado para o casamento do Cordeiro. Que o dia do casamento seja aquilo que mais nos motiva a continuar essa vida, sabe? Nos continuar a aclamar e buscar. Que esse seja o clamor real do nosso coração. O dia do casamento do Cordeiro, o dia que ele virá encontrar a sua noiva. E lembram da frase que eu citei para vocês de Samuel Whitfield? Ninguém quer adiar o dia do seu casamento. E ainda assim, muitos dos que pertencem ao povo de Jesus não estão pensando no dia do seu casamento. Mas ali no começo eu li só uma parte da frase dele. Ele continua: entretanto, não terminará assim. Deus virá para um povo que está mais cativado por ele do que pelas coisas desta era. Ah, meus irmãos, Jesus não virá por uma noiva despreparada e que não anseia pelo dia dele, mas virá por um povo pronto e vestido com vestes de justiça, para que, assim como diz em 1 João, não passe vergonha no dia da sua vinda. Sabe? Jesus, ele não vem buscar e se casar com uma noiva despreparada. Por isso que não é de qualquer jeito que nós vivemos nossa vida, sabe? Existe sim uma forma de se aprontar para o dia do Senhor. Nós precisamos de pessoas que desejam o que o Senhor deseja. Nós precisamos de pessoas que amem o dia da vinda de Jesus. Amem aquilo que as Escrituras dizem para nós ansiarmos e buscarmos, sabe? Para nós clamarmos. Jesus não virá por qualquer povo, não, meus irmãos. Que, pela graça do Espírito Santo, nós possamos, então, continuar nosso caminho de santificação, preparação, nos preparando para o dia do Senhor, nos tornando como uma noiva adornada para o dia do seu casamento. E nós não podemos fazer isso sozinhos, meus irmãos. Sabe? O desejo de Deus é um desejo por comunhão com a sua criação. E por que muitas vezes nós queremos viver sozinhos? Eu não consigo me tornar como uma noiva pronta e preparada sozinho. Eu preciso dos meus irmãos, da minha comunidade, sabe? É vivendo comunhão verdadeira. É sentando na mesa, tendo umas conversas desagradáveis, sabe? É sentando com pessoas falando: mano, ó, essa... Foi mal, gente, eu ri, desculpa, era pra ser sério. Véio. É porque eu falei mano, aí o Vitor já riu assim, porque eu sei que ele vai falar: mano, você tem que parar de falar mano. Mas então,
tendo irmãos que vão chegar para mim e falar: Lucas, essa forma que você fez, que você lidou com essa situação, não foi a certa biblicamente, sabe? Cara, isso que você fez foi pecado. Tu precisa se arrepender. E é assim que eu me torno uma noiva preparada para o dia do meu casamento. Sabe? Como eu disse, eu não tenho experiência nisso. Mas minha mãe, Rosilda, ela aluga vestidos para noivas. E tem a opção lá da noiva se preparar no dia lá na Lindera. Ó, Lindera. Fazendo... se preparar lá na Lindera. E eu acredito que ali, então, minha mãe ela sempre fala, né, sobre como, quando sempre tem uma noiva para sair, tipo, cheio de pessoas trabalhando, uma é maquiando, outra no cabelo, uma para ajudar com o vestido e tal. Então, você repara a semelhança, né? A noiva ela não consegue se preparar para o seu casamento sem ajuda, meus irmãos. Imagina se a noiva tivesse que, além de se preocupar com cada detalhe do casamento, tentar se arrumar, ficar pronta sozinha, né? Ia dar ruim. Por isso, nós como noivas de Cristo, nós não conseguimos nos aprontar, nos preparar, nos adornar sozinhos, meu irmão. Vamos parar com isso de querer se afastar de todo mundo e falar: ah, não, eu vejo meu irmão de domingo. Para, meus irmãos, de domingo nós não conseguimos ter comunhão, cara. Se eu estou aqui, aí acaba o culto, 30% já vai embora direto. Não consigo nem cumprimentar. Outros, eu vou aqui, ei, beleza, tal. Daqui a pouco eu viro, vou embora também. Entende? Nós não conseguimos ter aqui um espaço de comunhão. Eu não consigo chegar aqui com os irmãos e falar: velho, vacilei hoje. Vacilei essa semana. Eu pequei, eu errei. Me dá um conselho. Não. Nós precisamos ter comunhão verdadeira com nossos irmãos, sabe? Por isso que, graças a Deus, nós estamos conseguindo implantar esse modelo de igreja caseira, porque aí sim nós conseguimos ter uma comunhão verdadeira, sabe? Na nossa igreja caseira que nós temos, nós crescemos muito em comunhão nesses últimos tempos. Tem muitas coisas que nós, conversando às vezes, falamos: caraca, podia ser melhor aqui, né? Mas eu realmente creio que ao longo do tempo nós vamos melhorando como viver igreja de verdade. Mas eu vejo como nós crescemos em comunhão nesses últimos tempos. E esse é o ponto, sabe? Eu ter uma igreja, ter comunhão, ter confiança nos meus irmãos, que eu posso chegar nos nossos dias de reunião lá e abrir meu coração, falar o que não está bem, cara. Ou falar o que está bem, que lá também não é só para chorar, não. Nós também damos risada, nos alegramos junto. Nós temos comunhão. E ali, então, às vezes eu posso falar algo que está me incomodando e meus irmãos podem chegar para mim e falar: mano, você está errado nessa situação, cara. E assim eu vou me tornando cada vez mais preparado para o dia do Senhor, sabe? A comunhão, ela serve para nos preparar para o seu dia e apontar para o dia do Senhor, sabe? Nós estamos juntos ali, tendo um relacionamento, comunhão, e estamos cada um para o outro, apontando para a promessa, sabe? Para a promessa de Jesus, que Ele vai voltar, para a promessa do seu dia, sabe? Nós toda semana nós relembramos o Evangelho, nós tomamos ceia juntos, e nós falamos sobre a obra que Jesus realizou, o quão perdido nós estávamos, e
aquilo que nós ansiamos que se cumpra, a volta de Yeshua, sabe? E esse é o ponto para eu encerrar. Desde quando a humanidade caiu, desde o pecado de Adão, Deus continua a chamar amigos para caminhar com Ele e preparar seu povo. Deus chama seus profetas de amigos, pois foram aqueles que revelaram a mente e o coração de Deus para o povo. E eu acredito que o Senhor deseja ainda amigos, sabe? Ele deseja amigos, aqueles que vão preparar a noiva para o dia do seu casamento. Pensa assim, meus irmãos, foi a maneira que eu ouvi, eu acho, se eu não me engano, o Vitor Vieira falando, que a igreja, nós, como coletivo, nós somos a noiva de Cristo. E nós, pessoalmente, né, no indivíduo, nós possamos ser amigos de Deus, amigos do noivo, né? Aquele que passa o tempo com a noiva, sabe? Falando para ela sobre o noivo, fazendo com que a noiva se apaixone pelo noivo, se apaixone pelo dia do casamento, sabe? E esse é o nosso papel, é o papel de cada pessoa que sobe aqui para pregar, papel de cada pessoa que não somente em cima de um púlpito, mas qualquer pessoa que vai anunciar o evangelho. Esse é o papel dessa pessoa, sabe? Fazer com que as pessoas que estão a ouvindo se tornem cada vez mais apaixonadas por Jesus e o seu grandioso dia, sabe? O amigo do noivo não tem como objetivo fazer com que a noiva se apaixone por ele próprio. Não. O amigo do noivo tem o objetivo de fazer a noiva aprender o que o noivo ama, o que o noivo não gosta, o que o noivo deseja, fazer com que ela se apaixone pelo noivo e seu dia. Gabriel Cantarino diz: o fato é que sim, Deus irá encontrar seus amigos e os envolver em sua história. Se simplesmente os nossos olhos estiverem capturados pela beleza indescritível da sua majestade, essa será a nossa missão, sabe? Deus, Ele está chamando por amigos, para preparar o caminho da sua segunda vinda. Sabe? Não precisa abrir comigo. João 3 diz, vocês mesmos, aqui é João Batista está dizendo, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a sua voz, quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua, sabe? Porque nós temos João Batista, aquele que preparou o caminho para a vinda de Jesus. E ele diz que o amigo que presta serviço ao noivo, primeiro ele fala que a noiva pertence ao noivo. E fala, o amigo que presta serviço ao noivo, o amigo do noivo, e entende o noivo, e enche-se de alegria quando escuta a voz do noivo, sabe? Então, essa é a questão. O amigo do noivo, antes de tudo, ele ama o noivo, sabe? Ele sente alegria quando escuta o noivo falar. Então, ele vai falar com a noiva, prestar um serviço ao noivo, para prepará-la para o dia do seu casamento. E entender, uma coisa importante para o amigo do noivo, é entender que a noiva não é dele, né? A noiva pertence ao noivo. Então, meus irmãos,
longe de mim fazer vocês achar que essa é uma palavra de julgamento. Não é. Mas de encorajamento, sabe? Se você, durante essa mensagem, durante hoje, vocês não se sentem como noiva de Cristo, então eu convido você a clamar por um encontro com Jesus, para que a palavra possa ferir seu coração e te dar revelação do grandioso dia. E se você, meu irmão, se sente uma noiva de Cristo, essa é uma palavra, então, para que continuamos a olhar e ansiar pela vinda do noivo. Sabe? E eu convido você também a clamar pelos nossos irmãos, para que eles recebam a revelação das Escrituras. E que o Senhor possa levantar amigos aqui em Mogi das Cruzes, para preparar a noiva para o casamento do Cordeiro. Meus irmãos, vai chegar o dia em que nós veremos Jesus descendo dos ares, com seus olhos em chamas, seu manto sujo de sangue. E ele vai reinar na terra. Felizes são aqueles que são convidados para o casamento do Cordeiro, meus irmãos. Queria convidar vocês a ficar em pé. Sabe, eu batizei esse sermão com o nome de A Esperança da Noiva. Que nós possamos ser realmente uma noiva apaixonada, que ama o noivo e ama o dia do casamento. Que nós possamos nos tornar uma noiva adornada e pronta para quando Jesus vier nos encontrar. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos dê revelação da sua palavra. Derrama o seu espírito de sabedoria e revelação aqui entre nós. Senhor, venham clamar para aqueles que, ouvindo essa palavra, não se sentem como noiva de Cristo, não anseiam pelo seu dia. Para aqueles que desejam mais as coisas desta era do que a era vindoura. Senhor, abre os olhos dos meus irmãos, que eles possam se apaixonar por você e pelo seu grandioso dia. Senhor, eu venho clamar junto com meus irmãos, para que o Senhor continue nos ajudando nessa trajetória da santificação, nesse caminho de santidade, de preparação da noiva. Nós entendemos que o Senhor não vem buscar uma noiva despreparada, uma noiva de qualquer jeito. O Senhor vem buscar uma noiva adornada. Nos ajude, Espírito Santo, a caminhar nessa jornada da santificação e preparação para o dia do casamento do Cordeiro. Senhor, levante amigos aqui em Mogi das Cruzes,
Chama os seus amigos aqui em Mogi, Pai, aqueles que prepararão o caminho do seu retorno, aqueles que prepararão a noiva para o dia do casamento. Ó Deus, escuta o clamor da sua igreja, escuta o clamor da sua noiva, Jesus. Nós te ansiamos, nós te esperamos. Que nós possamos nos encontrar apaixonados pelo dia do casamento, o dia em que nós olharemos para o alto e nós veremos Yeshua descendo. Que nós possamos ansiar pelo dia em que nós encontraremos nosso Mestre nos ares. Ah, Senhor, nos encontre dignos do dia do casamento. Ah, Senhor, por favor, Senhor, derrama o seu espírito de sabedoria e revelação. Nos ajude a nos tornar uma noiva preparada, a noiva que sabe aquilo que o noivo ama e que ama o que ele ama, deseja o que ele deseja. Ah, Senhor, nós desejamos pela tua presença, nós queremos você, nós queremos o nosso amado.